Você já se pegou pensando por que as coisas não dão certo pra mim? Ou se fulano tivesse feito a sua parte, eu teria conseguido? Se sim, você não está sozinho. A verdade é que todos nós em algum momento já caímos nessa armadilha de culpar os outros pelas coisas que não funcionam nas nossas vidas. Mas e se eu te dizer que existe uma maneira de transformar completamente como você lida com seus desafios? E o melhor de tudo, sem depender de ninguém. Hoje nós vamos falar sobre um conceito que pode mudar a ótica, o seu olhar em relação às coisas da sua vida, a autorresponsabilidade. Isso significa que a partir de agora você pode parar de esperar que as coisas mudem por si só. A autorresponsabilidade é quando você assume que tudo que acontece na sua vida, de alguma forma, depende de você. Eu sei que à primeira vista parece um pouco pesado. Afinal, por que eu deveria assumir a responsabilidade por algo que outra pessoa fez ou deixou de fazer? Mas aqui tá a chave. Assumir a responsabilidade por aquilo que afeta você é a única maneira de garantir que você tenha controle total da sua vida. Imagina que você está em uma casa onde tudo está desorganizado e você passa o tempo inteiro incomodado com a bagunça. Talvez não tenha sido você quem fez a bagunça, mas a bagunça ela te afeta, certo? Então veja aqui o que faz mais sentido para você: esperar que alguém resolva ou você mesmo ir lá e arrumar. Porque o que realmente importa é o seu bem-estar. Não é isso? Mas o que é autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade é uma filosofia de vida simples, mas poderosa. Ela basicamente diz o seguinte: tudo que afeta a sua vida é sua responsabilidade, mesmo que você não tenha causado o problema. Por exemplo, pense na seguinte situação: você está no trânsito, atrasado para uma reunião muito importante e há um engarrafamento enorme na sua frente. A maioria das pessoas vai ficar estressada, vai culpar o trânsito, vai dizer que a cidade é mal planejada. Enfim, vão querer procurar quem culpar. Mas você, ao praticar a autorresponsabilidade, pensa: ok, o trânsito não está sob meu controle, mas eu posso sair mais cedo de casa da próxima vez. Percebeu a diferença? Em vez de gastar a sua energia com algo que você não pode mudar, você foca no que você pode melhorar a situação no futuro. E isso te dá muito poder. Será que a autorresponsabilidade tem a ver com produtividade? Agora você deve estar se perguntando isso. O que isso tem a ver com produtividade? E tudo tem a ver. Quando você para de focar no que está fora do seu controle e começa a agir sobre aquilo que pode fazer diferença, a sua produtividade dispara. Vamos colocar a coisa de forma prática aqui. Imagina que você está trabalhando em um projeto, seja ele no âmbito profissional ou pessoal, e precisa de um relatório do seu colega. Só que o prazo está chegando e o relatório que dependia dele ainda não está pronto. O que a maioria das pessoas vai parar e dizer: eu fiz a minha parte, ele não fez a dele. Mas a verdade é que mesmo sendo responsabilidade de outra pessoa, o resultado final também te afeta. Então, o que uma pessoa que tem autorresponsabilidade faria nesse caso? Ele iria atrás, cobrar o colega, oferecer ajuda se necessário e garantir que o trabalho seja entregue, porque no final das contas o que está em jogo aqui é o seu sucesso e não o sucesso do outro. E esse é o segredo por trás da produtividade: focar naquilo que realmente importa e no que está ao seu alcance. Uma coisa que acontece na casa de todo mundo, que deveria ser exemplo também, é a louça suja. Deixa eu te contar uma situação bem comum. Você mora com alguém e essa pessoa vive deixando a pia cheia de louça suja e você fica irritado toda vez que passa pela cozinha. E o que você faz? Fica esperando que a outra pessoa perceba o erro e lave a louça, ou você vai lá e resolve? Se a louça te incomoda e está afetando o seu bem-estar, você tem duas opções: ou espera e fica frustrado, ou resolve logo o problema. E é disso que a gente está falando aqui. Autorresponsabilidade é sobre cuidar do que te afeta, porque a sua qualidade de vida é sua responsabilidade. Então, por mais simples que pareça, quando você lava aquela louça, você está tomando as rédeas da sua vida. E isso vai muito além de uma tarefa doméstica. Esse é o tipo de mentalidade que transforma
transforma todas as áreas da sua vida. Não tem nada a ver aquela coisa de pensar, eu tô sendo trouxa e tal. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você assumir a responsabilidade pelas coisas que afetam a sua vida. E isso vai fazer a sua vida muito melhor e você vai começar a se diferenciar em relação a como você pensa em relação a todos os problemas. Eu queria deixar um mantra que eu ouvi uma vez, que é: o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. Se a sua mentalidade em relação a uma simples coisa que é uma louça for deixar para o outro fazer e você, mesmo sendo afetado por aquilo, resolver não fazer, você vai fazer isso com várias outras áreas da sua vida. Mesmo que aquilo não sendo sua culpa, você resolve solucionar, você vai começar a fazer isso em várias outras áreas da sua vida e acredita, você vai ficar muito bom nisso. Isso faz toda a diferença. Enquanto outras pessoas ficam estagnadas, você avança, você se destaca, você se torna uma pessoa referência no seu ambiente de trabalho. E eu quero que aqui você mude a sua mentalidade em relação a ser procurado para resolver problemas, porque as pessoas que ganham mais, as pessoas que são mais notadas, as pessoas que recebem salários e cargos mais altos são aquelas que resolvem problemas. E quando você assume a autorresponsabilidade, você começa a ser resolvedor de problemas. E então deixa de pensar que, eu tô sendo bobo, eu tô sendo trouxa de resolver algo que seria de outra pessoa. Não. Você tem que pensar assim: eu sou a pessoa que sou capaz de resolver aquilo que outras pessoas não são capazes. E isso vai fazer com que você inverta, que você troque, que você mude a mentalidade em relação a todo o entorno do seu trabalho e como você entrega isso para o seu superior ou para outras pessoas que dependem do seu trabalho. Então, da próxima vez que você se sentir bloqueado por causa de outra pessoa, o que você deve se perguntar é: o que eu posso fazer para resolver isso? O que está sob o meu controle? Um outro ponto muito importante é: você não muda os outros. Uma das maiores lições da autorresponsabilidade é entender que você não muda ninguém, você não muda os outros. Quantas vezes você já tentou convencer alguém a mudar de atitude, só que isso só te causou frustração? Você não pode mudar alguém que não quer mudar. Então o que você faz? Você muda a abordagem, você age por si, você faz com que aquilo que precisa ser feito vai ser feito por você, e isso é libertador. Isso acontece porque nós não temos controle sobre o comportamento dos outros. Pensa nisso. Quantas vezes você tentou mudar um amigo, um colega de trabalho ou até mesmo um parente? Agora me conta, o que aconteceu? Provavelmente nada mudou e você ainda saiu da situação ainda mais irritado. Mas aqui que está o segredo. Quando você para de focar nos outros e começa a se concentrar em como pode agir de forma diferente, os resultados aparecem. Em vez de tentar mudar o comportamento de alguém, muda a sua própria postura. Se você se incomoda com algo, seja proativo e faça a sua parte. E se precisar, faça mais do que a sua parte. Por exemplo, em um grupo de trabalho na faculdade, pode ser que seu colega nunca faça a parte dele. Isso já aconteceu comigo diversas vezes e eu ficava muito irritado quando eu não entendia esse conceito. Você pode passar horas tentando convencê-lo, mas isso só vai te desgastar. E o que você pode fazer? Assume a liderança. Faz o que precisa ser feito e garante que o trabalho saia conforme o seu padrão. Isso vai te dar muita visibilidade. Pode ter certeza que isso pode até te dar mais trabalho e vai te dar mais trabalho, mas você vai passar a ser a pessoa em que os outros te procuram para resolver algum tipo de problema. Não se esconda. Foco nas soluções. Vamos dar um passinho adiante, vamos falar sobre algo crucial para quem deseja ser produtivo e bem-sucedido, é ter foco nas soluções. Quando você encontra um problema, você tem basicamente 3 opções. A número 1, reclamar. A número 2, ignorar. Ou a número 3, resolver. Agora pensa nisso. O que vai acontecer se você escolher a primeira ou a segunda opção? Se você reclamar, o problema continua lá. Se você ignorar, ele vai voltar para te incomodar mais tarde. Mas se você escolhe resolver, a situação acaba naquele momento. E o que isso significa? Que você economiza energia, economiza tempo e pode seguir em frente. Vamos a outro exemplo. Imagine que você tem um problema no trabalho que tem relação com um software que não está funcionando como deveria. Você pode passar horas reclamando com seus colegas ou pode tomar a iniciativa de procurar uma solução, seja pedindo ajuda
ou seja, você resolvendo sozinho. Quanto mais rápido você focar na solução, mais rápido você se liberta do problema. O mundo real. A verdade é que a vida nem sempre é justa e a autorresponsabilidade te prepara para lidar com essa realidade. Esse é o mundo real. A primeira pessoa que eu vi falando sobre isso foi o Flávio Augusto, um cara que eu tenho uma profunda admiração profissional e eu considero um cara de sucesso, claro, é um bilionário. Ele disse: a vida não é justa. Dá uma olhada nesse vídeo. Minha jornada começava às 5h30 da manhã. Para chegar às 8 eu tinha que sair de casa às 5h30 para andar até o ponto de ônibus, chegar lá às 5h40, pegar o ônibus lotado, 2 horas, 2h10. E aí chegava um cara que morava 15 minutos ali do centro, arrumadinho, cheirosinho, sentava do meu lado, bom dia, e a gente ia competir, não é? Então, assim, a primeira coisa que eu comecei a aprender é que a vida não é justa. Aí, diante da vida não ser justa, vou fazer o quê? Vou me lamentar, vou protestar, vou fazer uma greve. Cara, eu tinha que ralar mais, eu tinha que tirar essa diferença de algum jeito. Se é justo ou não é, paciência. O ponto é o seguinte, eu não quero ficar para trás. Quantas vezes você se pegou pensando, isso não é justo? Talvez você tenha trabalhado duro em um projeto e não foi reconhecido. Talvez você faça tudo por uma amizade e não receba o mesmo em troca. A vida, muitas vezes, é cheia de desafios que parecem injustos. Mas a partir do momento que você entende que não pode controlar o mundo, mas pode controlar a sua resposta a ele, as coisas mudam. Autorresponsabilidade é você entender que o mundo não vai se adaptar a você. Você precisa aprender a navegar por ele. Isso significa que em vez de você esperar que as coisas sejam perfeitas, você começa a agir, mesmo em meio a imperfeições. Se você tem um objetivo de passar em um concurso, mas o material de estudo é difícil de entender, é um material ruim, você tem 2 opções: reclamar que o material não é claro ou buscar outras fontes ou reforço dos seus estudos, procurar ajuda, adaptar-se à situação. Pensa nisso. Execução máxima. Agora, senhoras e senhores, chegamos à cereja do bolo. O poder da execução máxima. O que isso significa? Significa que ao adotar a autorresponsabilidade em todos os aspectos da sua vida, você vai começar a operar em outro nível completamente diferente. Quando você assume que tudo que afeta a sua vida é a sua responsabilidade, você começa a resolver problemas. E começa a resolver problemas mais rapidamente, a avançar e ter mais confiança e a se destacar, seja no trabalho, seja nos seus relacionamentos. Mas isso não acontece do dia para a noite, é algo que você constrói pouco a pouco. Hoje você resolve uma pequena questão em casa. Amanhã você toma a iniciativa de um projeto no trabalho. E pode ter certeza que assim, de forma gradual, você vai se tornando uma pessoa que age, que resolve e que colhe os frutos dessa sua atitude. E o melhor de tudo é que isso vai se tornar um hábito, vai se tornar automático. Com o tempo, você vai se ver enfrentando desafios com muita naturalidade, sem se estressar e sempre buscando soluções mais eficazes e eficientes. Autorresponsabilidade não é um conceito, é uma filosofia de vida, como eu disse antes. Uma vez que você aplica, vai transformar os seus resultados de maneira muito poderosa. Quando eu falo do poder da autorresponsabilidade, no meu canal eu gosto sempre de falar de coisas em que existe uma base fundamentada em teoria, em prática, em pessoas de sucesso. Então eu quero te indicar aqui um livro em que inspirou esse vídeo, que é O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. É um livro que quando eu li, ela é um livro pequenininho, vermelhinho, editor, se você puder colocar aqui na tela, mas que existem lições ali muito poderosas em que você faz durante a leitura do livro, em que você já vai se acostumando a assumir a responsabilidade da sua vida. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição do vídeo para que, se você se interessar, acessa, dá uma olhada e adquire, se for possível, porque é um livro que vai mudar a maneira em que você enxerga o mundo, que você enxerga a vida. Ele é muito poderoso. Você merece os parabéns por ter chegado até aqui, e isso mostra comprometimento que você está com a sua própria mudança e com o seu crescimento. E isso é fantástico. E como uma forma de poder te ajudar e você ter ficado aqui comigo até esse momento, eu vou te dar 3 dicas bônus de autorresponsabilidade que você pode praticar hoje mesmo. Vamos lá, anota essas dicas porque elas podem transformar a sua vida de uma forma incrível. Dica 1 é: comece com pequenas ações diárias. A primeira dica é:
Comece pequeno. Autorresponsabilidade não significa ter que mudar tudo de uma vez só. É algo simples, mas que te incomode no dia a dia. Pode ser uma bagunça em casa, um e-mail que você precisa enviar, ou até uma conversa que você está adiando já faz um tempo. Prometa uma coisa para mim, que você vai tomar a iniciativa para resolver isso. Você vai perceber que ao fazer essas pequenas mudanças, o seu senso de controle e de realização ele vai aumentar muito. E isso vai te motivar a seguir em frente. A segunda dica é, toda semana tire um tempo para revisar o que aconteceu e pergunte a si mesmo, em que áreas eu poderia ter assumido mais responsabilidade? Ou em que momento eu poderia assumir mais responsabilidade? Isso vai te ajudar a identificar padrões e perceber onde você ainda está delegando controle aos outros ou às circunstâncias. Com essa prática, você vai ajustando a sua atitude semana a semana e vai se tornando cada vez mais responsável pelo seu futuro e pelo seu sucesso. A terceira dica é talvez a mais importante dessas dicas aqui. Eu sempre falo sobre isso nos meus vídeos, mas sempre vale a pena repetir. Celebre as suas conquistas, principalmente as pequenas. Cada vez que você tomar uma atitude responsável, reconheça isso. Pode parecer simples, mas essa prática reforça o hábito de agir e aumenta a motivação para continuar no caminho certo. Quando você percebe que está no controle da sua vida e começa a colher o fruto disso, essa sensação é libertadora. E acredita, cada pequeno passo conta. Comece a aplicar essas dicas hoje mesmo e me conta aqui nos comentários qual delas você vai colocar em prática primeiro. E se você quer continuar aprendendo e se desenvolvendo ainda mais com essa mentalidade de autorresponsabilidade, já se inscreve no canal, porque eu estou sempre trazendo novos conteúdos para te ajudar nessa jornada. Até a próxima e se lembre, o poder da mudança está nas suas mãos. Tchau.